Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET, canal 20. Estamos falando sobre política. Aliás, política é o nosso assunto principal aqui no programa Canal Aberto. Estou conversando com o Ulisses Aesse, com o Leandro Sena, ele que foi deputado estadual, foi vereador e hoje é o atual presidente do PHS do estado de Goiás e também um dos pré-candidatos aí à Assembleia Legislativa. Bom, o senhor falou ainda há pouco que as coligações já o prejudicou algumas vezes, né? Porque, na verdade, as coligações prejudicam porque tem o chamado quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral é que, às vezes, comete injustiça, porque muitas vezes o candidato tem um voto bem maior, tem uma quantidade de voto bem superior, acaba não sendo eleito. O senhor foi prejudicado em qual eleição, lembra? No ano de 2006, eu já tinha mandato de deputado estadual e busquei a reeleição. E, graças a Deus, tive uma votação até maior do que a primeira, com quase 17 mil votos. Infelizmente, a dirigente do partido naquela época, do PPS, fez uma coligação desse chapão que o próprio Ulisses colocou com muita sabedoria, que existe sim, Ulisses, com muita coerência, você está de parabéns. E eu fui muito prejudicado, porque eu tive mais votos que 8 deputados estaduais e fiquei fora por causa dessa coligação. E na eleição de 2012, para vereador em Goiânia, lutei novamente buscando a oportunidade de ter um mandato popular para representar os goianienses e tive uma votação com quase 5 mil votos, 4.425 votos, tendo mais votos que 12 vereadores eleitos na capital. E a mesma coligação aconteceu através do PR. Ou seja, infelizmente, alguns dirigentes partidários se posicionam dessa forma, buscam às vezes alguns interesses escusos e acaba às vezes forçando essa coligação maior e que é prejudicado. Então eu agradeço sempre a Deus e a população que sempre confiou nos votos, no nosso trabalho. E como dirigente partidário do PHS hoje, eu tive essa honra e reafirmo o meu agradecimento ao doutor Eduardo, que eu pedi para ele total autonomia para que a gente possa conduzir da melhor forma possível de ter justiça. Agora, esse chapão também não vai evitar o quociente eleitoral, porque mesmo que você tem que obter os 60 mil votos, por exemplo, e o terceiro candidato pode ser prejudicado. Ele pode ter aí 20 mil votos, mas o restante da outra chapa pode levar os votos do caso, né? É por isso que a gente preocupou muito, João Silvestre, em fazer uma chapa que tem início, meio e fim. O que quer dizer com isso? A gente tem hoje um equilíbrio de forças, de lideranças que construíram o partido e que colocaram o nome à disposição. Como é que é essa seleção, por exemplo, do PHS em nível das candidaturas? Sai candidato quem quer sair candidato, ou seja, aquela pessoa que inclusive tem a vaidade de falar assim, eu fui candidato, sou candidato, ou existe uma seleção das chamadas lideranças comunitárias, das lideranças regionais, daquelas pessoas que de fato exercem algum tipo de liderança no estado de Goiás? Primeira coisa, a gente avalia, Ulisses, de que todo cidadão que queira filiar o PHS é bem-vindo. E assim a gente estamos fazendo a campanha todos os momentos, que a gente tem muitos voluntários, parceiros, companheiros que estão integrados e filiados ao PHS. Então a família PHS, ela cria um vínculo para que todos venham integrar conosco. Em relação ao critério, primeiro que a gente tem só 82 vagas, efetivamente, para ter uma chapa pura, uma chapa própria. Então a gente avaliamos o perfil de pessoas que já têm um serviço prestado, têm um trabalho e que possa efetivamente contribuir dentro de uma votação maior para a gente fazer o maior número possível de deputados. Por isso que eu afirmo aqui em público que o PHS hoje, dentro dessa avaliação dessas lideranças que colocaram o seu nome à disposição e que a gente vai acompanhar passo a passo, nós acreditamos em fazer no mínimo 4 deputados estaduais nessas próximas eleições. Leandro, o detalhe é o seguinte, às vezes até o discurso assim é bacana falar, mas na hora do fechamento da chapa, no caso, se houver uma coligação, se a base do governo resolver que o seu partido vai participar, entrar em acordo com vocês, é claro que você tem 82 candidatos e na hora de fazer a chamada, né, aí sobra para você 8 ou 10 vagas de acordo com os interesses do grupo. Porque numa eleição, é bom que a gente lembre que os interesses do grupo prevalecem sobre o interesse, às vezes, do partido. Né, Ulisses? O interesse do partido de lançar 82 candidatos é ótimo, pode ser. Mas a grande preocupação é que, como presidente do partido, o senhor vai levando esse grupo, né, com aquele entusiasmo de ser candidatos, de ter 82 candidatos, de repente, olha, nós não vamos poder lançar você.
vocês, 42 ou 50 candidatos, eles vão ficar expurgados. Você não já tem um plano B para conter esse grupo em caso de não poder ser candidato? Com certeza, João. Todo procedimento político é o diálogo, né? E como dirigente de partido, a gente tem um encontro dos partidos da base aliada, do governador Marconi, e que são 14 partidos hoje que apoiam o governador e que se interage, que busca sempre reuniões. Eu, particularmente, tenho contato direto com vários presidentes e nós criamos a chamada afinidade. E afinidade, ao mesmo tempo, informação. Aquilo que governa o plano B de algum partido desse, da base aliada do governador Marconi, é entender que a gente pode fazer uma aliança no plano B, é possível, mas desde quando é um entendimento recíproco. Verdade. São 14... tem que existir, né? Não dá para ninguém ir na tora, como diz na gira popular, não é isso? Tem que ser bem organizado, bem dialogado. Isso com certeza tem que ter um diálogo. É o que eu coloquei aqui. São 14 partidos políticos que apoiam o governador na chamada base aliada. O senhor sabe quantos partidos existem em Goiás? Ulisses, hoje, salvo engano, só em Goiás existe mais ou menos, efetivamente, uns 28 partidos. Salvo engano. Parece que registrado no TSE 31 partidos. Mas em Goiás, efetivamente, é 28 partidos. A maioria está com o governador. 14 partidos está já hipotecado. A maioria porque 14 partidos, vamos dizer, 28, 14 seria a metade. Só que tem alguns partidos que lançam candidaturas próprias. O PSOL deve lançar candidatura própria, o PSTU deve lançar candidatura própria, pelo menos um geralmente são de oposição. São extremamente... Da base aliada, como eu coloquei aqui, Ulisses, 14 partidos, todos eles estão fechadinhos com Marconi Perillo. Porque o que nós sabemos, nós que militamos na política, já sabemos que nenhum partido da base aliada vai lançar candidato a governador. Nós temos aí uma disputa para vice, né, ainda há aquela possibilidade do Zé Hélito não ser. Tem também a disputa para o Senado, onde o Vilmar Rocha saiu na frente, parece que é o que está mais firme, eu acredito até que a situação do Vilmar Rocha é a mais cômoda, uma vez que eu acho difícil vocês da base aliada aí tirar o Vilmar Rocha dessa posição, principalmente porque eu já ouvi o Vilmar Rocha afirmar várias vezes que para o Caiado ele não abre mão, né? Porque o Caiado é o grande rival do Vilmar Rocha hoje. Então acho que esse quadro aí não vai mudar. Agora, os outros partidos que estão aí na mão de Vanderlan Cardoso, Júnior do Friboi, o próprio PT, né? O PT que está com o Antônio Gomide e também o PMDB que tem o Júnior do Friboi. O PSOL deve lançar uma candidatura, um partido de esquerda lança, né, Ulisses? Sempre PSOL, lançou. PSTU, PCB unidos, a intenção deve lançar uma candidatura também. Então ficou, se tem 28, ficou agora 25, também que menos o PPL 14, também quer lançar candidato do governo próprio. PPL, também, né? Parece que está querendo sair também. Seria, no caso, o Armando Virgílio. Não, PPL é o Neto, né? É o Neto que foi candidato a prefeito nas últimas eleições. O Armando Virgílio deu uma sossegada, ele também estava assim meio contrariado aí na base, de repente sumiu da mídia. Será que já acertaram tudo? Você está sabendo alguma coisa aí? As conversas que a gente vê mais é pela imprensa, né? Que ele quer lançar candidato próprio e... Candidatura própria. Mas ele deu uma esfriada, né, Ulisses? Você já não vê ele manifestar mais. Aliás, que me desculpe aí o deputado federal, ele anda meio sumido mesmo. Realmente não tem dito a que veio, né? Até o Reinaldo Pantaleão, que pode ser candidato do PSOL, tem saído mais na imprensa do que o próprio Armando Virgílio. O Armando Virgílio sumiu, desapareceu do mapa. A gente não Talvez vê, seja uma sumida estratégica. Né? Pode ser estratégica que vem na hora certa aí para conquistar o seu espaço, buscar o seu espaço. Mas como deputado federal, está devendo muito a presença dele aí na mídia para mostrar pelo menos o que está fazendo lá em Brasília, viu, senhor Armando Virgílio? Estamos aqui à disposição para que o senhor possa vir então e contar o que está fazendo em Brasília aí para o estado de Goiás. Bom, ainda sobre essas eleições 2014, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Parque Ecológico, que é um assunto interessantíssimo também aqui, né, que o Leandro Senna está por dentro, mas ainda sobre essas eleições de 2014, nós falamos aqui do PHS, mas além do PHS, Ulisses, nós temos aí o PP, como eu disse, o PSD, vários partidos que têm o chamado interesse de lançar as chapas individuais, ou chapa pura, como é o caso do Leandro Senna. Por isso que eu acho meio difícil todos esses partidos lançarem a chamada chapa pura. De repente, pode ser chamados para fazer uma coligação. Deixa eu fazer uma pergunta. Ou dois chapão, né? Fazer uma pergunta para você, João, e você responde, e o Leandro Senna é convidado a fazer a análise dela.
Você não acha, por exemplo, que essa tentativa de querer lançar candidatura puro sangue, ou seja, chapa puro sangue aí, não é uma forma de pressionar o próprio governador para que coloque em discussão aí a candidatura à vice-governadoria? Existem 2 pontos na minha maneira de pensar, Ulisses. Primeiro, o chapão, para quem é leigo em política, né, pode ser até um mau negócio. Também o lançamento da chapa pura, as pessoas podem achar que é interessante, porque coloca 82 candidatos do PHS, 82 e tal, formam um bloco muito forte. Mas qual que é o risco que você corre? É de não obter os votos necessários para eleger os deputados, e algumas dessas pessoas que fazem parte dessa chapa entrar apenas para poder ficar de férias 3 meses do serviço público, né? Ou talvez pedir voto aí para ganhar algum trocado, pode nem compactuar com o projeto do próprio partido, porque ele já entra sabendo que não vai ser eleito. 82 candidatos, onde tem Leandro Sena, onde tem Jean Carlos, onde tem esses nomes que ele citou aqui, muita gente já entra desmotivado. Não, eu estou entrando aqui, eu sou carregador de bandeira, né? Então, às vezes você lança um chapão, pensando que cada candidato vai ter 3 mil votos, aí quando vem a votação, começa lá, quando passa do 10º, aí começa 3 votos, 2 votos, 1 voto, 0 voto, e vai chegando. Quando chega no final da lista, 20 tem 0 votos, não vota nem em si próprio, quer dizer, corre-se esse risco de você lançar uma chapa pura e acontecer um caso como esse. Então, quem entende muito de política, quem coordena a campanha, quem tem o histórico da política, né, sabe muito bem que isso é um risco muito grande. Então, às vezes é melhor você fazer um chapão, pegando 10 candidatos do partido PHS, que são 10 candidatos que vão ser competitivos, que vão investir nessa campanha, que vai trazer muito mais benefício para o grupo do que 82 candidatos aí soltos por aí, sem estrutura nenhuma. Respondi? Lógico, também respondido. E fazendo avaliação e discordando um pouco do João, com todo o respeito tem aqui. Tem um interesse maior, né, dele. Concordo com você. Discordando, até porque, eu volto a dizer, quem cortou na própria carne, quem já passou por uma experiência árdua de ter muitos votos e não ter o resultado esperado, quando uma coligação muito desigual, primeiramente, o dirigente partidário e a sua equipe tem que ter a consciência de quem está entrando por um embate, qual que é o desafio real. Então nós preparamos uma chapa extraordinária. Então não é fácil montar uma chapa por isso. Então se a pessoa não tem, ela tem que ir para o plano B, como foi conversado anteriormente. Agora eu quero aqui com todas as letras reafirmar que esse trabalho não veio de ontem, não é de hoje, ele vem construindo um grupo que chegou a consolidar essa chapa. Então nós temos consciência de que amanhã nós temos condições da própria chapa fazer uma bancada forte. Então por essa razão é que nós perseveramos e continuamos para que amanhã não desista um candidato que pode vir desistir. Nós temos um desafio de incentivar mais ainda as mulheres, que hoje a lei exige de 30% dos 82%, dos 82 candidatos ou pré-candidatos, tem que ter 30% mulheres. Esse é o nosso desafio também, estamos incentivando essas mulheres. Isso não é errado? Eu digo errado o seguinte, não sou contra a participação da mulher, pelo contrário, eu acho que se ela quiser participar, ela tem que participar. Mas eu já vi acompanhamento de partidos que fazem o seguinte, lançam mulheres assim que não tem nada a ver com nada, só para preencher essa lei. Você não acha que isso está assim, meio estranho, não? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque nós vamos ter outro intervalo. Só quero lembrar de uma coisa, na minha cidade, por exemplo, não tem nenhuma vereadora mulher, né? Todos foram homens que foram eleitos. É bom lembrar que essa lei, ela protege a mulher, mas a mulher parece que não está nem aí para essa lei, viu, Ulisses? Porque, na verdade, a maioria que são eleitos são de políticos que já são do sexo masculino e, tradicionalmente, todas as assembleias, câmaras de deputados, câmara de vereador, a maioria absoluta e quase que total são de homens. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós voltamos com esse assunto aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Lembrando que a PUC TV é canal 24 da TV aberta e a NET é canal 20. Estamos conversando com o Leandro Sena, ele é presidente do Diretório Estadual do PHS e também presidente da ONG Mais Ação. E o jornalista Ulisses Aes, que é editor do Diário da Manhã. Detalhe interessante, nós falávamos aqui sobre a participação da mulher
nas eleições. A lei diz que 30% dos candidatos tem que ser do sexo feminino. Agora é preciso falar isso para as mulheres, né? Olha, gente, vamos entrar para o embate, vamos para a luta, vamos pedir o voto. Porque na maioria dos casos, colocam-se as mulheres apenas ali para emprestar o nome, não para atuar como militante mesmo, como política de verdade. Aquelas que já têm o dom político, elas estão aí, estão vencendo as eleições, mas são fatos isolados, né, Ulisses? Lógico. Muito pouca gente, muito poucas mulheres têm realmente se elegido, têm sido eleita. Por quê? Porque elas realmente não vestem muita camisa e muitas vezes elas colocam o nome só para auxiliar ali o partido. No seu caso, tem alguma mulher competitiva nessa chapa? Hoje nós temos a Célia, que foi vereadora, né, do Norte Goiano, nós temos a Gilda, que foi vereadora da cidade de Anápolis, nós temos a doutora Carolina, que é empresária aqui de Goiânia, nós temos a Andréia, ou seja, temos um grupo forte de mulheres, já temos mais de 10 mulheres aí, competitiva. Quer dizer que o PHS não Só a Gina, que foi vereadora de Anápolis, já provou seu trabalho, sua experiência, é candidata a deputada estadual, está lá atuando em Anápolis, cidade importante do estado de Goiás, né, e vem contribuindo conosco aqui nesse projeto. Quer dizer que o PHS não vai ter essa dificuldade de arrumar esses 30% de mulheres, ou seja, para compor. Nós temos um desafio, Ulisses, a gente tem que perseverar para que elas continuem com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma determinação. Por isso que esses encontros que a gente está estabelecendo, eu fiz um calendário para fazer agora 20 em 20 dias uma reunião, uma atividade também regional em Goiás, no sentido de acompanhar de perto e permanecer esses candidatos ativos no sentido de estar permanecendo. Verdade, eu acho interessante. Mas vamos sair um pouquinho aqui da política. Vamos falar sobre o Parque Ecológico de Goiânia. A ONG Mais Ação parece que está preocupada com a possível construção de prédios, de obras ali no Parque Ecológico. Na verdade, o João Silvestre, no Jardim Botânico. Jardim Botânico. O Jardim Botânico hoje é um parque que é conhecido desde o surgimento da capital Goiânia. Ele tem uma história que realmente revela, por muitos anos, que hoje é considerada a maior área verde de Goiânia, com mais de 1 milhão de metros quadrados, que é o Jardim Botânico. Para quem não conhece, fica ali próximo do Riviera, perto do setor Pedro Ludovico. Aquela baixada, geralmente, que você vai pro Parque das Laranjeiras ali, abrange aquele parque todinho ali, não é? Todinho, Ulisses. Então aquela área ali é considerado o pulmão verde de Goiânia. E existe um encaminhamento, segundo as informações até oficiais, que o prefeito de Goiânia, o professor Paulo Garcia, doutor Paulo Garcia, estaria encaminhando à Câmara Municipal no sentido de poder aprovar um projeto aonde estaria permitindo, autorizando, para que algumas construtoras pudessem ali fazer algumas construções. E essas construções depois iriam compensar algumas revitalizações dessa parque e dessa área verde. Mas eu faço um questionamento, Ulisses Aécio. É inadmissível, numa área tão importante como aquela, que tem nascentes, se você imaginar construções de prédios naquela região, isso vai atrapalhar, inclusive, na questão do clima daquela região, a questão do esgoto. A gente vê ali também que é uma área tombada, né, historicamente, ela tem que ser valorizada, porque quando existe um crime ambiental cometido, às vezes, por uma empresa, ou por algum problema de uma fatalidade, o Ministério Público vai lá e atua e faz um TAC e faz uma compensação ambiental. Esse é quem comete o crime ambiental. Agora, nós, enquanto cidadão, que pagamos impostos, que somos ambientalistas, percebendo que haverá, que poderá acontecer uma especulação no sentido de fazer uma permuta para revitalizar e fazer esse adensamento, aonde o próprio Código de Postura, o plano diretor de Goiânia não permite, então nós estamos atentos e de olho no depredador. Nós não podemos aceitar isso, porque isso é um problema sério. A ideia, pelo jeito, é fazer a mesma coisa que foi feita ali no Parque Flamboyant. Exatamente isso. É uma privatização, vamos dizer, de uma área ecologicamente da cidade, ou seja, de todos os moradores. Logicamente, você não vai poder usufruir daquilo ali, não. Quem vai usufruir, quem vai comprar os prédios, aqueles apartamentos, que vão ter aquilo ali dentro do seu quintal, né? Ou seja, dentro das suas vias. Por isso que nós já acionamos, Ulisses, os vereadores que estão nessa luta conosco, né? E que precisamos muito dos vereadores, porque são os legisladores e os fiscais da lei da capital, tanto de Djalma Araújo, que é o vereador que já empenhou e comprou essa briga, como Paulo Magalhães, que é da região. Quero agradecer os dois vereadores, as outras entidades, como a ONG Defesa Comunitárias,
E nós vamos visitar, inclusive, a OAB nessa semana, vamos visitar o Ministério Público, já temos uma agenda propositiva de visitar o Ministério Público, visitar a OAB. E eu quero, inclusive, nesse momento, aproveitar a oportunidade, João Silvestre, te agradecer muito por essa oportunidade, ao Ulisses, nosso amigo, que é jornalista, editor-chefe do Diário da Manhã, que compra essa briga com a gente, que isso é uma briga do povo. Eu quero convidar todos os telespectadores para não aceitar que esse tipo de especulação, e que já é comprovado que eles compraram, inclusive, algumas casas ali em volta, isso é prova material, já compraram alguns tempo atrás. Ou seja, então nós não podemos aceitar que essa especulação chega amanhã e fala, agora a gente, vamos fechar aqui agora o parque, vamos arborizar. Não, lá não, já está tudo preservado. Se nós pagamos impostos, nós somos a favor que esses impostos sejam revertidos para dar maior qualidade que exige aquele parque. Vereador, mas não é ir contra o progresso, não? Não é contra o progresso, porque a sustentabilidade, Ulisses, você que é um... Eu digo você isso que acompanha bem a sustentabilidade, não? É o lado deles, né? Eu não sou contra, eu sou a favor da sustentabilidade, sou empresário também, sou dirigente de uma ONG, que nós lutamos contra as dragas que exploravam diamante no Rio Araguaia, lutamos contra as usinas hidrelétricas que estavam lá no Couto de Magalhães, querendo construir para destruir nossa nascente. Nós lutamos contra os lixos radioativos que queriam ir para a Baía de Goiás, né? Que é um absurdo. Agora, o que é o Jardim Botânico? É o pulmão verde de Goiânia. Eu não sou contra, você vê tantas obras aí, Agora, quem tem que dizer isso é o próprio, a lei do plano diretor de Goiânia. Porque a lei fala claramente, nós não podemos aceitar que venha atropelar. O poder econômico não tem que estar acima do poder do interesse da coletividade. Então, meu ponto de vista, não é nada pessoal, não é nada contra o desenvolvimento. Agora, aquela área do Jardim Botânico precisa do apoio da sociedade goianiense, precisa do apoio de vocês, telespectadores, que nos ajude. Vamos estar nas redes sociais e queremos contar com o apoio da OAB, porque a OAB é importante nesse processo. Vamos visitar, vamos marcar uma visita ao presidente da OAB para ver a questão jurídica e legal no embasamento para que nós possamos amanhã impedir qualquer tipo de gargalho, qualquer atropelamento que venha amanhã atrapalhar as nossas gerações de hoje e da manhã. Bom, eu vou emitir minha opinião aqui. Observei atentamente o que o Leandro disse. Eu conheço ali a região, é uma região alta, uma região que fica na cabeceira do Córrego Botafogo. É uma região de quase 15 alqueires de mata fechada mesmo, onde tem lagos, onde tem ali uma impermeabilização ali, a água, chega muita água ali. Se fizerem um trabalho de acordo com o que eles estão querendo fazer lá, vai aumentar ainda mais o fluxo de água para aquela baixada ali do Botafogo, da avenida ali, daquela marginal do Botafogo. Vai causar um transtorno muito maior. Nós já temos ali, o córrego transborda quando chove muito. A questão do ar, do oxigênio de Goiânia, que já anda muito ruim, nós estamos respirando um ar já de péssima qualidade. Lógico. Ali é um local onde a mata faz com que seja ali um pulmão verde, como disse o Leandro. Eu falei isso também ali em off, nós fora do ar. Então eu acho que o Paulo Garcia faria um grande serviço para a comunidade goianiense se colocassem alambrados fechando a mata, se colocasse uma pista para caminhada na parte externa, que montasse uma pequena estrutura ali de uma água de coco, uma água para pessoa, igual foi feito no Parque Zoológico, ali no Zoológico de Goiânia, e preservar essa mata nativa, verde, permitindo somente a entrada de pessoas para fins científicos ali. Lógico. Eu acho que essa indigência, João Silvestre, Leandro Sena, telespectadores, ela vem para justificar a decisão, às vezes até arbitrária, pouco democrática, por exemplo, do poder público em privatizar espaços públicos que pertencem às pessoas, pertencem a todos os moradores. Ou seja, deixa aquela coisa do jeito que está ali, ou seja, com falta de segurança, ou seja, sem nenhum trabalho abandonado, de infraestrutura, abandonado, para depois, 2 anos depois, ou então 1 ano depois, falar, não, está vendo, está abandonado, está sem segurança, os moradores estão pedindo infraestrutura, a prefeitura não tem condições, então os empresários podem fazer isso. Eu acho que, de certa forma, é até uma chantagem emocional, mas o dinheiro que mais prejudica a cidade do que beneficia. Mas o dinheiro para esse projeto ali de preservação
esse dinheiro vem fácil, viu, Ulisses? Para preservar a mata, para preservar Por isso, João, eu queria, o parque ecológico ali, a situação, né, do oxigênio, a situação da preservação ambiental, o dinheiro vem fácil. Por isso que a ONG Mais Ação convida, né, toda a sociedade, a gente vai fazer esse movimento e vamos ficar até o fim, de olho no depredador. Nós não podemos aceitar aqui em Goiás, em lugar nenhum, qualquer tipo de depredação. Ô Leandro, mas o mote de campanha do Paulo Garcia foi exatamente a cidade sustentável, né? Isso aí faz parte da cidade sustentável? Inclusive, faz parte do plano do governo dele, né? A gente acompanhou o plano de governo e por isso que nós já acionamos alguns vereadores da Câmara e vamos acompanhar de perto, porque se tem um compromisso de um plano de governo, a gente quer que faça cumprir. E, acima de tudo, que faça, como a própria polícia falou agora há pouco, que é do povo, né? O patrimônio é do povo. Lógico, é. É do povo. Não é de interesses econômicos, não é de interesses individuais de ninguém. Então nós vamos lutar, porque não vai acontecer como aconteceu lá no Parque Cascavel. Você viu o absurdo ali, Ulisses? No Parque Amazonas, o Parque Cascavel, ali no... Onde tinha um lago. Onde tem um lago ali que secou, literalmente, secou. Por causa também de alguns prédios que foram feitos em cima das nascentes. O lençol freático não suporta, não adianta querer fazer prédios, fazer edifícios ali, porque a gente sabe que vai afetar totalmente o lençol freático. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET, canal 20. Estamos conversando com o Leandro Sena, presidente da ONG Mais Ação e também do PHS estadual. Ulisses Aes, falando em estadual, as eleições estaduais, a eleição de 2014 para governador, senador, vice-governador, deputados estaduais federais vão ocorrer agora, depois da Copa do Mundo, e nós já temos aí o PT batendo o pé. Você acha que o PT vai lançar a candidatura? Antônio Gomide esteve aqui, nós conversamos com ele. Será que ele vai bater o pé e vai ficar fora da prefeitura a partir do dia 5 de março? É, a pretensão dele, né, João? Até porque o Antônio Gomide é um político sério, tem opinião, ou seja, tem uma responsabilidade também com o município de Anápolis, mas a prefeitura, a sua gestão, uma gestão assim, parece que é feita sob medida, ou seja, dentro de um enquadramento certo, ou seja, dentro de um cronograma que tem, de certa forma, conseguido aplausos da população, do próprio eleitor. E todos nós sabemos, prefeito... vereador quer ser prefeito, prefeito quer ser governador, né? E no caso dele, de um partido forte como o PT, a presidenta da República hoje é do Partido dos Trabalhadores, o PT tem uma força muito grande na Câmara Federal, ou seja, o Goiás tem representantes lá, tem representantes na Assembleia Legislativa, então nada mais certo do que ele pretender concorrer e se candidatar. Provavelmente, se o partido... Depende muito do PT. Se o PT agasalhá-lo de fato, ou seja, incorporar aquela candidatura dele, ou seja, abraçar a candidatura dele, com certeza ele será candidato ao governo e deixa a prefeitura. Agora, só tem um detalhe. Ele foi muito claro aqui na entrevista que nos concedeu aqui no programa Canal Aberto. Ele disse o seguinte: não é candidato a senador, não é candidato a vice-governador, só deixa a prefeitura para ser candidato a governador. E mais, se ele deixar a prefeitura, o PT vai bancar a candidatura dele. Ele só deixa a prefeitura com a garantia de que será candidato ao governo. E depois que ele deixar a prefeitura, ele disse que não adianta vir Júnior do Friboi, não adianta vir Iris Rezende, não abre mão para ninguém, porque ele vai deixar a prefeitura para ser candidato ao governo do estado de Goiás. Resta saber se vai manter, né? Antigamente, João, você conversava sobre o PT, você já tinha uma opinião sobre o partido. Todos conheciam o partido, sabiam daquela, vamos dizer, aquela responsabilidade que ele tinha e marcando presença da forma que marcava. Hoje não, hoje você fala em PT, você não sabe se o partido tem essa opinião, ou seja, parece que mudou muito assim de acordo com a mesa de negociações, ou seja, o fisiologismo existe muito hoje nesses partidos. É verdade, então, o PT tinha uma linha firme, né? A gente sabia o que o PT queria. Não sabe. Hoje a gente pensa que o PT quer uma coisa, mas na verdade pode estar querendo outra, justamente, né? O Gomide quer ser candidato ao governo, ele não está fazendo nenhuma firula não está fazendo a simpose, não. Ele quer ser candidato mesmo. Agora aquela coisa, será que o PMDB vai deixar o PT lançar candidatura própria em Goiás? Aí a pergunta é essa. Eu acredito que depois do dia 5 de março, porque são 60 dias, 6 meses antes das eleições, se o Antônio Gomide sair
da prefeitura é porque o PT vai bancar a candidatura dele. Até alguns líderes do PT, né, já fez essa declaração que se ele sair, ele vai ser o candidato. Agora, o PMDB, que quer o PT como aliado na próxima eleição, vai ter que impedir isso, né? Vai ter que trabalhar antes de março para poder garantir a presença do PT na chapa, porque depois fica complicado. E eu acho até que o Antônio Gomide, ele não vai tomar essa decisão sem primeiro ter o aval do PT nacional. Ele vai lá conversar, o Rubens Ottoni é muito ligado ao PT nacional, ao presidente Lula, a Dilma. Mas é aquela coisa, João, não vai sair assim no escuro, não, Ulisses. João, Leandro, telespectadores, é interessante. Quero ouvir o Leandro daqui a pouquinho também, mas... O PT nacional não está preocupado com a eleição para governador em Goiás. Se você mas for analisar lá em bem, Aparecida ele se você analisar bem, você vai ver que o PT nacional está preocupado unicamente com a reeleição da presidenta Dilma. Então, aquela coisa, o que for fazer, o que for necessário, não vou dizer para prejudicar a candidatura do Gomide, não, mas para atropelar, eles vão fazer. Isso pode acontecer. Leandro Senna, você que analisa política, agora esquece que você é do PHS. Como analista político, você acredita que o Antônio Gomide sai candidato? Da forma que eu conheço o Antônio Gomide, inclusive é um amigo particular, uma pessoa que eu admiro muito, e tenho um respeito porque ele sempre defendeu os interesses ambientais de Anápolis. Eu acredito que, na opinião, da forma que ele está caminhando, ele vai ser candidato. Mas com o apoio do PT? Eu acho que com ou sem o apoio do PT, ele vai ser candidato. Não tem como ele ser sem o apoio do PT. Não tem como. Se o PT não apoiar, ele não vai ser candidato. Ele só será se tiver apoio do partido. O presidente do partido, assim, a gente acompanha mais pelos jornais também, inclusive o chefe de gabinete do Antônio Gomide, é secretário do Antônio Gomide e tem a maioria do diretório. Então, é fato de que vai ter o apoio do executivo do partido. E nacional também. É uma coisa, o Leandro observou bem. O César Donizete é presidente do partido, presidente estadual do partido, e é secretário do Antônio Gomide. Então, veja bem, nessa articulação é lógico que ele não ia perder. Agora, será que o partido acompanharia isso e tudo? Até porque o partido, o PT é realmente um partido. Mas a maioria, o que eu tenho notado é o seguinte, a maioria do PT tem manifestado aí apoio ao Antônio Gomide. Com exceção pública, eu ainda não vi o Paulo Garcia manifestar. Não é nem do Paulo Garcia, o próprio prefeito, grupo dele. O próprio prefeito falou pra gente, ou seja, ele tem apoio de todos no PT hoje. A única ausência de apoio que ele tem é do grupo ligado ao prefeito Paulo Garcia. Que não está abrindo muito, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui, o Vanderlan Cardoso, como é que está? Hoje a imprensa, alguns companheiros da imprensa noticiaram que o PDT está bastante dividido. Parece que 8 prefeitos estão apoiando o governador Marconi Perillo. A Flávia Moraes, numa situação dessa, fica meio complicado para ela, o marido dela conduziu o PT aí para o lado do Vanderlan, né? É uma tendência do PDT a apoiar a candidatura do PMDB, por incrível que pareça, hein? Só que o PDT, pelo que me parece, assim, algumas lideranças do partido não querem apoiar Júnior do Friboi, querem apoiar Iris Rezende Machado. Agora, eu ouvi assim, de uma pessoa extremamente próxima ao ex-prefeito e ex-governador, que parece que ele não deve ser candidato, ou seja, fica aquela coisa, essa indecisão, essa indefinição do Iris acaba prejudicando o próprio partido, porque você não sabe, enquanto nesse meio campo aí, nessa água morna, nesse banho-maria, o PMDB não se define quem que é o candidato, o PT fica querendo correr numa raia própria, ou seja, mostrando uma certa desunião, a chamada situação no Estado corre com 14 partidos, ou seja, cada vez mais crescendo nessa propositura sua de conseguir a reeleição do governador Marconi Perillo, que seria, se reeleito agora, o governador com o maior número de mandatos em Goiás, 4 mandatos. E um dado importante, Ulisses, que eu quero reafirmar aqui, as pesquisas já apontam que, da forma que está sendo caminhado, o governador Marconi vai ganhar no primeiro turno. Detalhe, eu não vou chegar tanto, mas o detalhe é o seguinte, a oposição no estado de Goiás, né, nós falávamos ainda há pouco, que são 28 partidos, 14 já estão firmes com Marconi Perillo, os outros demais partidos aí, 14,
estariam divididas entre 3 candidaturas ou 4 candidaturas. E todo mundo prega a união da oposição, mas a oposição quer unir que jeito? Você pergunta, eu quero unir, mas eu tenho que ser o candidato. Aí você fala, o Júnior do Friboi quer a união, mas em torno do nome dele, evidentemente. Né? E assim, o Vanderlan Cardoso também quer a união em torno do nome dele, o Íris vai querer a união em torno do nome dele, e com isso os partidos vão ficando cada vez mais divididos. Essa divisão aí no primeiro turno, ela pode ser prejudicial. Eu falei aqui, eu não sei se foi na entrevista do Antônio Gomide, que historicamente quem vence a eleição no primeiro turno vence no segundo. Porque ninguém carrega os votos, né? Esse negócio. Aconteceu com o Vanderlan Cardoso, ele teve 500 mil votos, somado com os votos do Íris Rezende, o Íris ganharia com folga no Marcondes, só que dividiram os votos, né? E o grande problema, João, Leandro e telespectador, é justamente essa intransigência de alguns candidatos. Eu vou colocar uma coisa aqui, assim, é claríssimo, se o Íris fosse o candidato, ele uniria mais do que se fosse o Friboi. Porque, além do Íris unir o PMDB, ele uniria o PT com ele. Se for Friboi vai fragilizar o PMDB, provavelmente vai haver uma contrapartida, mesmo que fale que não, vai haver uma retaliação intestina, subrepetícia aí. E o PT pode ser que lance a candidatura do Antônio Gomide. E prejudicando, de certa forma, a chamada oposição. Essa é a oposição forte que existe em Goiás. Tá certo. Eis a questão agora para vocês dois analisar. O nosso último assunto eu vou colocar aqui. Ronaldo Caiado foi preterido aí pela Marina Silva, né? Marina Silva não gosta do Ronaldo Caiado, não quer a Marina... As declarações dela não quer o Ronaldo Caiado junto com o PSD. E aí... Aonde vai o Ronaldo Caiado, na sua opinião? Vai para a base do governo, candidato a senador, atropelaria Vilmar Rocha? Ou seria vice, ou não iria de maneira nenhuma? Eu acho que nesse momento a base aliada do governador Marconi está bem consolidada, tanto com o doutor Vilmar, como o doutor José Wellington, né? Então, na minha opinião, eu acho que muito difícil. Certo. Ulisses. É complicado. A decisão do Caiado é também aquela coisa, o maior mistério. Ou seja, as pessoas próximas ao deputado federal, ao líder do DEM, um dos grandes, vamos dizer, na época, uma das grandes lideranças nacionais do PFL, ou seja, do democrata, do liberal Ronaldo Caiado, a pretensão é que ele não abandone a vida pública. Se ele não for candidato a deputado federal, não é? A senador provavelmente ele não vai conseguir vaga em nenhum partido. Então, a pretensão é que ele seja candidato à presidência da República e que o DEM banque essa candidatura. Agora, resta saber se há uma disposição nacional do DEM de lançá-lo candidato à presidência da República para concorrer com Dilma, Eduardo Campos, Aécio Neves, não é? E perder. Aí está ficando cada vez mais complicada, né? Essa ele, definição a nível nacional. E o Ronaldo Caiado continua firme aí com seu propósito, pode até... Vou falar um negócio aqui, mas eu era candidato a deputado federal. Ninguém me falou, isso é uma opinião que eu estou dando, tá? Essa notícia não está circulando, mas pode acontecer até que, no fritar dos ovos, o Ronaldo Caiado não saia candidato a nenhum cargo nestas eleições. Eu ouvi falar isso alguma vez. Porque eu não ouvi não, estou falando aqui agora, não sei não, mas mas ele mesmo falou, porque as portas vão ficando ele mesmo falou que não seria candidato a deputado federal. Pois é, o Senado está complicado para ele, então o governador não vai ser candidato, só resta então a candidatura à presidência da República. Uma candidatura única para ele não complicado. Tem. A presidência da República é meio complicado também. Então pode acontecer, hein, do Ronaldo Caiado simplesmente não ser candidato. Ulisses Aécio, hoje tem abraço? Vou mandar um abraço para o Francisco, pequeno Francisco, que deve ter uns 7 anos. Não desgruda da telinha quando começa o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET. Ele é filho da Mel. Um abraço para você, Francisco, que está sintonizado aqui no programa. Outro abraço para o Josimar Esquerdinha, lá do Novo Horizonte. E um abraço também para o Ricardo, Marcelo e o Oyama, do Jardim América. Tá certo, quero mandar um abraço para a Dona Maria, lá no Hospital Samaritano, e para os familiares que estão assistindo o programa. Leandro Sena, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa mais uma vez. João Silvestre, muito obrigado a você, meu amigo Ulisses S. Manda um abraço também ao professor Útil, que está assistindo nós aí, que é professor da Católica.
Dr. Eduardo Machado também, que é nosso presidente nacional do PHS. Tá certo. Só corrigindo Católica para PUC. Né? A PUC, a Pontífice Universidade Católica. Nosso abraço para ele também. Saúde. Isso. Olha, segunda-feira, Vanderlan Cardoso, será que vem? Está confirmado? Está confirmado. Está confirmado. Então tá certo. Nosso convite para você estar conosco na próxima segunda-feira aqui no programa Canal Aberto a partir das 22h30. Obrigado pela audiência. Até lá.